Olá, hoje vamos continuar a fazer a leitura e reflexão das visões de Santa Catarina de Emmerich. Hoje será uma visão mais detalhada da segunda hora, onde ela descreve a Santa Ceia nesta segunda hora, que na verdade são as 8 horas da noite, a segunda hora da paixão. Bom, hoje o vídeo será gravado focando na folha também, para que vocês possam acompanhar a leitura, e por isso eu estou aqui meio mexendo o celular, mas será focado na folha. Vamos lá? Para começar bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Vamos lá. Então, continuando aqui, tem todas essas reflexões e essas orações. Eu vou focar na visão de Ana Catarina, mas você pode tirar um print da tela, e fazer a sua reflexão. Por ordem do Senhor, o mordomo puseram novamente a mesa e colocaram um pouco mais alto, e no meio coberto de um tapete, sobre o qual estenderam uma toalha vermelha, e em cima desta outra branca, bordada a crivo. Por baixo da mesa pôs um jarro de água e outro de vinho. Pedro e João, indo à parte da sala, onde era o forno do cordeiro pascal, buscaram um cálice que havia trazido da casa de Seráfia. Transportaram-no solenemente dentro do invólucro. Eu tinha a impressão que carregavam um tabernáculo. Colocaram-no sobre a mesa diante de Jesus. Havia também um prato oval, com 3 pães ázimos, brancos e delgados, marcados com sulcos regulares. Eram por estes divididos em 3 partes, no sentido da largura e no duplo de partes da largura no sentido comprimento. Os pães estavam cobertos. Jesus já lhes fizera ligeiras incisões durante a ceia pascal, para parti-los mais facilmente, e pusera por baixo da toalha a metade do pão partido no banquete pascal. Estavam também sobre a mesa um cântaro de água e outro de vinho, como também 3 vasos, um com óleo grosso, outro com azeite, o terceiro vazio, e mais uma espátula. Desde os antigos tempos reinava o costume de partir o pão e beber do mesmo cálice, no fim do banquete. Era sinal de fraternidade e amor, usado por ocasião de boa-vinda e despedida. Creio que há alguma coisa a este respeito também na Escritura Sagrada. Jesus, porém, elevou este uso à dignidade do Santíssimo Sacramento. Até então, tinha sido somente um rito simbólico e figurativo. Pela traição de Judas, foi levado ao tribunal também a acusação de Jesus ter juntado algumas coisas às cerimônias de Páscoa. Nicodemos, porém, provou com trechos da Escritura Sagrada que esse uso de despedida era muito antigo. O lugar de Jesus era entre Pedro e João. As portas estavam fechadas. Tudo se fez com solenidade misteriosa. Depois de se haver tirado o cálice, o invólucro levado à parte, separada da sala. Rezou Jesus, falando num tom solene. Vi que lhes explicava todas as santas cerimônias da última ceia. Era como se um sacerdote ensinasse aos outros a Santa Missa. Em seguida tirou da bandeja em que estavam os vasos um tabuleiro corrediço,
tomou o pano de linho que cobria o cálice e estendeu-o sobre o tabuleiro. Depois o vi tirar do cálice uma patena redonda e pô-la sobre o tabuleiro coberto. Tirou então os pães que estavam ao lado, num prato coberto com um pano de linho, e colocou-os na patena diante de si. Os pães, que tinham forma de um quadrilátero oblongo, excediam os 2 lados da patena, cuja borda, porém, permanecia visível na largura. Em seguida puxou para si o cálice, tirou dele um copinho, colocando também os 6 copos, à direita e à esquerda do cálice. Depois benzeu o pão ázimo e, creio também os olhos que estavam ao lado. Levou a patena em que estavam os pães ázimos, com ambas as mãos. Levantou a patena em que estavam com os pães ázimos, com ambas as mãos. Olhou para o céu, rezou e ofereceu-o a Deus. Pôs a patena no tabuleiro e cobriu-a. Depois tomou o cálice, mandou Pedro derramar vinho e João derramar água, antes benzera, e juntou ainda um pouco de água que com a colherzinha benzeu, que colheu com a colherzinha. Benzeu o cálice e levantou-o, ofereceu-o, rezando, e colocou-o no tabuleiro. Mandou a Pedro e João derramarem-lhe água sobre as mãos, por cima do prato em que anteriormente foram postos os pães ázimos. E tirando a colherzinha do pé do cálice, apanhou um pouco de água que lhe correra sobre as mãos e aspergiu sobre as mãos dos 2 apóstolos. Depois passou o prato em redor da mesa e todos lavaram nele as mãos. Não me lembro bem se foi esta exata ordem das cerimônias, mas tudo isso que me lembrou muito o santo sacrifício da missa, comoveu-me profundamente. Durante esse santo ato, tornou-se Jesus cada vez mais afetuoso. Disse-lhes que agora queria dar-lhes tudo o que tinha, a sua própria pessoa. Era como se derramasse sobre eles todo o amor, todo o seu amor. E viu tornar-se transparente, parecia uma sombra luminosa. Orando com esse amor, partiu o pão nas partes marcadas, as quais amontoou sobre a patena, em forma de pirâmide. Do primeiro bocado quebrou um pedacinho, com a ponta dos dedos, e deixou cair no cálice. No momento em que o fez, tive a impressão de que a Santíssima Virgem recebeu o Santo Sacramento espiritualmente, apesar de não estar ali presente. Não sei agora como o vi. Pensei vê-la entrar pela porta sem tocar no chão, aproximar-se de Jesus do lado desocupado da mesa e receber o Santo Sacramento em frente dele. Depois não a vi mais. Jesus dissera-lhe de manhã, em Betânia, que celebraria a Páscoa junto com ela, marcando-lhe a hora em que, recolhida em oração, deveria recebê-la espiritualmente. O Senhor rezou ainda e ensinou todas as palavras. O Senhor rezou ainda e ensinou. Todas as palavras que lhe saíram da boca, como fogo e luz, entraram nos apóstolos, com exceção de Judas. Depois tomou a patena com os bocados de pão
Não sei, mas se tinha posto sobre o cálice. E disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Nisto estendeu a mão direita, como para benzer. Enquanto assim fazia, saiu dele um esplendor. Suas palavras eram luminosas, e também era o pão, que se precipitou na boca dos apóstolos, como um corpo resplandecente. Era como se ele mesmo entrasse neles. Vi todos penetrados de luz. Só Judas vi escuro. O Senhor deu o sacramento primeiro a Pedro, depois a João, em seguida fez sinal a Judas para aproximar-se. Foi o terceiro a quem deu o Santíssimo Sacramento. Mas a palavra do Cristo parecia recuar da boca do traidor. Fiquei tão horrorizada que não posso exprimir o que senti nesse momento. Jesus, porém, disse-lhe: Fazei já o que queres fazer. E continuou a dar o Santo Sacramento aos apóstolos, que se aproximaram 2 a 2, segurando alternadamente em frente do outro um pequeno pano engomado, bordado nos lados, o qual cobria o cálice. Jesus levantou o cálice pelas 2 argolas até a altura do rosto e pronunciou as palavras da consagração sobre ele. Neste ato ficou transfigurado e como transparente, parecendo passar tudo o que lhes deu. Fez Pedro e João beberem do cálice que segurava nas mãos, colocando-o depois na mesa. João passou com a colherzinha o santíssimo sangue do cálice para os copinhos que Pedro ofereceu aos apóstolos, os quais beberam 2 a 2 de um copo. Creio, mas não tenho absoluta certeza, que Judas também participou do cálice. Não voltou, porém, ao seu lugar, mas saiu imediatamente do cenáculo. Como Jesus lhe tivesse feito um sinal, pensaram os outros que tivessem encarregado de algum negócio. Retirou-se sem ter rezado e feito ação de graças, por onde se vê como é mal retirar-se sem ação de graças depois de tomar o pão cotidiano ou o pão eterno. Durante toda a refeição, eu tinha visto ao pé de Judas um pequeno monstro vermelho hediondo, cujo pé era como um osso desencarnado, e que às vezes lhe subia até o coração. Quando saiu de casa, vi 3 demônios cercarem-no. Um entrou-lhe na boca, outro empurrou-o para a frente, e o terceiro correu-lhe à frente. Era noite, e eles pareciam alumiá-lo. Judas corria como um louco. O Senhor deitou o resto do Santíssimo Sangue, que ainda ficara no fundo do cálice, no copinho que antes estivera dentro do cálice. Pondo depois os dedos por cima do cálice, mandou Pedro e João derramarem água e vinho sobre eles. Feito isso, fê-los ambos beber do cálice, e o resto vazou-os nos outros copinhos, distribuindo-os pelos outros apóstolos. Em seguida, Jesus enxugou o cálice, meteu nele o pequeno copo, contendo o resto do Santíssimo Sangue, e colocou-o em cima a patena, com os restantes dos pães ázimos consagrados. Pôs a tampa e cobriu o cálice de novo com o pano.
colocando-o depois sobre a bandeja entre 6 copinhos. Vi os apóstolos comungarem os restos do Santíssimo Sacramento, depois da ressurreição de Jesus. Não me lembro de ter visto o Senhor comer as espécies consagradas, a não ser que eu não reparasse. Dando o Santíssimo Sacramento, deu-se de modo que parecia sair de si mesmo e derramar-se nos apóstolos, numa efusão de amor misericordioso. Não sei como posso exprimi-lo. Também não vi Melquisedeque, quando ofereceu o pão e vinho, comê-lo e bebê-lo. Soube também porque os sacerdotes não o consomem. Soube também porque os sacerdotes o consomem, apesar de Jesus não ter o feito. Dizendo isso, Catarina Emmerich virou de repente a cabeça, como para escutar. Recebeu uma explicação sobre esse ponto, da qual pôde comunicar o seguinte: se, porém, os sacerdotes não o recebessem, já se teria perdido há muito tempo. Por isso é que se conserva. Todas as cerimônias durante a instituição do Santíssimo Sacramento foram feitas por Jesus, com muita calma e solenidade, para ao mesmo tempo ensinar os apóstolos, os quais vi depois tomarem nota de certas coisas, nos pequenos rolos que tinham consigo. Todos os movimentos de Jesus, para a direita e para a esquerda, eram solenes, como sempre que estava rezando. Tudo mostrava, em geral, o santo sacrifício da missa. Durante a cerimônia, em outras ocasiões, vi também os apóstolos se inclinarem uns diante dos outros, ao se aproximarem, como ainda fazem os sacerdotes de hoje. É isso aí, gente. Na próxima, leremos a 3ª hora. Muito bonito hoje, vemos como foi a Santa Ceia, nas visões de Catarina Emmerich. E é muito forte, né? É muito forte essas passagens e essa leitura, e demonstra bem como é relacionado totalmente, né? Foi a instituição da Santíssima Eucaristia, né? E como é completamente relacionado e semelhante à Santa Missa, né? Muito bonito. Que possamos, nesse momento, fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que possamos viver a Santa Missa, entendendo que é o seu sacrifício incruento, meu Deus. Que possamos viver de todo o coração a Santa Missa e possamos nos entregar neste momento para entender e viver bem, da melhor forma, os seus mistérios, entender dentro da nossa capacidade, né? Que o Senhor possa nos iluminar para que nós possamos viver o melhor possível os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí, gente, a paz de Jesus e o amor de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. São José, rogai por nós.